Olá, meus queridos irmãos e amigos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui e é uma alegria estar chegando até você por meio dessa transmissão. Estamos aí no primeiro domingo deste mês de maio, o mês da família. E eu desejo que neste mês o Senhor esteja realizando coisas maravilhosas em sua vida e em sua família. Nós teremos a oportunidade de trazer várias reflexões sobre a vida familiar, sobre o agir de Deus na família, e estou certo de que será um mês muito abençoado para você e para a sua família. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 127, um dos salmos da família, que diz que todo bem procede de Deus. Convido você a participar lendo comigo o Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Graças a Deus. Olá, irmãos e irmãs, nós estamos muito felizes em poder estar reunidos mais uma vez para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Antes de nós cantarmos louvores ao Senhor, quero te convidar a abaixar sua cabeça e nós vamos orar falando com Deus nesse momento. Pai querido e amado, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade que estamos tendo de, através desse culto feito através dos vídeos, através da transmissão, nós podermos glorificar o nome do Senhor junto com a nossa família. Louvamos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos criou e continua cuidando de nós em todo o tempo. E mesmo em meio, Pai, a essa pandemia, nós sentimos a Tua presença e o Teu cuidado com as nossas vidas. E por isso nós queremos agradecer ao Senhor, por o Senhor estar sendo esse Deus tão cuidadoso para conosco, está nos dando a provisão todos os dias, o sustento nas nossas casas e principalmente a alegria e a paz do Senhor tem reinado em nossos corações. Continue nos abençoar e agora que vamos oferecer a Ti o nosso louvor através das canções, que o Senhor possa desde já aceitar como como oferta agradável diante do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos exaltar ao Senhor cantando aquele cântico que diz que a paz do Senhor é o que nós queremos em todo o tempo. Senhor é o que divide
vamos continuar louvando o Senhor, declarando: Senhor, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor todos os dias. Passaremos agora ao momento de gratidão e intercessão em favor dos aniversariantes desta semana. Estarão completando mais um aniversário. Dia 4, Vânia Ferreira da Silveira Aguiar. Dia 8, Bênia Gripe Eringer Depes. E dia 9, Catiane Pereira Bastos. Felicitamos as aniversariantes e desejamos que Deus conceda a vocês muitos anos de vida e que todos eles sejam repletos das bênçãos do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos, pois sabemos que a vida é uma dádiva dada pelo Senhor. Tu és o autor da vida e por isso nós glorificamos o Teu nome, pois se vivemos é porque o Senhor tem nos assistido. E ao agradecermos por esse dom precioso, queremos de maneira especial colocar diante do Senhor
a vida das aniversariantes desta semana, fazendo-o com gratidão por mais esse aniversário, mas ao mesmo tempo suplicando que o Senhor renove as tuas bênçãos sobre a vida de cada uma. Que o Senhor as ensine a contar os seus dias para alcançar um coração sábio diante do Senhor e possam receber da parte do Senhor muitos e muitos anos de vida, mas também todas as bênçãos necessárias para uma vida feliz e vitoriosa. Nós pedimos que o Senhor esteja iluminando o futuro, o caminho dessas aniversariantes, para que elas continuem caminhando sempre na direção do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa juntamente com elas as suas famílias, derramando bênçãos incontáveis, para que a vida seja cada vez mais uma experiência gratificante, uma experiência cheia de alegria. Nós agradecemos em especial, porque por meio de Cristo Jesus, o Senhor abraçou a essas irmãs, chamando-as para a bênção de pertencer ao teu reino. E sabemos que isso é uma bênção incomparável. Por isso, ajude-as a usufruir a bênção de pertencer a ti, porque certamente, além de muitos anos de vida, saber que vivemos com o Senhor é um motivo maior para a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para a nossa instrução e edificação, leremos mais um salmo da família, o Salmo 128, que fala sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás,
feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amados irmãos e amigos, todos sabem que estamos vivendo um tempo de decadência, um tempo de deterioração dos valores, um tempo de afastamento de Deus e da sua palavra. E esse tempo tão difícil tem afetado de maneira frontal a família. A família cristã tem sofrido, porque ela tem sido provada neste mundo rebelado contra Deus. E ela é desafiada a preservar os seus valores, a manter-se firmada na palavra de Deus e a brilhar neste mundo tenebroso. Todas as famílias que desfrutam da aliança com o Senhor têm diante de si o desafio de permanecer firme, enfrentando esse tempo difícil e seguindo sempre na direção do Senhor, para experimentar a sua bênção, para receber a aprovação do Senhor e para experimentar a vitória que vem da parte do Senhor. Mesmo sendo os dias tão difíceis, tão assustadores, tão desanimadores, nós podemos acreditar na vitória da família cristã, porque quem cuida dela é o Senhor. Quem a dirige é o Espírito de Deus. E por isso, apesar de todas as ameaças, de todas as provações, ela permanecerá, experimentando a vitória que vem do Senhor. Então, o tema que eu gostaria de desenvolver nesta oportunidade é a vitória da família cristã em um tempo de decadência. O Salmo 128, que acabou de ser lido, nos apresenta o retrato de uma família vitoriosa. Uma família que pode ser a sua família. Porque a bênção do Senhor está disponível a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Todos aqueles que se empenham em observar os mandamentos do Senhor e em se deixar dirigir pelo Espírito de Deus. A família é um dos principais temas da Bíblia. E, portanto, inicialmente, vale a pena nós buscarmos uma perspectiva bíblica da família. A família, na perspectiva bíblica, nos chama a considerar os seguintes pontos baseados na palavra de Deus. Primeiro, é constituída pela união entre um homem e uma mulher. Desde o início, a formação da família se deu em torno da união entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2:24 está escrito: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa passagem bíblica está colocada logo depois da descrição sobre a formação do homem e da mulher, Adão e Eva, que foram formados pelo Senhor
e estabelecidos como o primeiro casal, a primeira família na terra. Um outro ponto que nós podemos colocar é que a família tem como propósito promover a procriação. Deus estabeleceu a família para que, por meio dos casais, a propagação da raça aconteça de forma organizada. Então podemos dizer que a família, na perspectiva bíblica, tem como propósito promover a procriação. Isso está embasado em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, que dizem: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí nós vemos então claramente o plano de Deus estabelecido na criação do homem e da mulher, macho e fêmea, para que por meio deles houvesse a procriação. Deus os abençoou e os fez fecundos. Porém, mais do que isso, a família, na perspectiva bíblica, é uma experiência de companheirismo. Gênesis 2,18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus sabia que, apesar de todos os atrativos que cercavam o homem lá no jardim do Éden, ele haveria de experimentar a solidão, porque não havia ninguém semelhante a ele. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu formar a mulher. E o Senhor a formou e a colocou junto ao homem, para que eles desfrutassem de companheirismo. Assim, conclui-se que a família é um espaço de companheirismo. É uma experiência em que as pessoas se complementam e desfrutam a bênção do companheirismo. Mas podemos ainda afirmar que, na perspectiva bíblica, a família deve proporcionar prazer. A experiência da vida conjugal deve ser uma experiência prazerosa. Em Provérbios, capítulo 5, versículos 15 a 19, nós temos uma bela descrição sobre o compromisso conjugal e a fidelidade que deve envolver marido e mulher. Falando sobre essa experiência de prazer que é proporcionada pelo casamento, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vê-se, portanto, que no plano divino está incluído o prazer que deve ser desfrutado na vivência conjugal. Mas ainda podemos dizer que, na perspectiva bíblica, a família deve ser uma união permanente. O casamento deve ser uma união permanente.
Em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6, nós encontramos o seguinte relato. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse texto bíblico nos mostra com muita clareza a respeito da durabilidade que envolve o casamento. O casamento deve ser uma união permanente. Mas a Bíblia diz também que o casamento deve ser uma união honrada. Em Hebreus 13, 4 está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nós vivemos uma época de muita carnalidade, de muita impureza, de muita infidelidade. E nesse contexto tão desafiador, os casados são chamados a honrar o casamento. Porque o casamento é uma santa instituição, realizada por Deus, sob a sua bênção. E por isso, essa união deve ser honrada. Podemos ainda dizer que, na perspectiva bíblica, o casamento é um projeto sustentado por Deus. O Salmo 127, que já foi lido, afirma que não adianta o homem lutar e tentar construir com as suas próprias forças, edificar com as suas próprias forças a sua família. Porque o Senhor é quem edifica a família. O Senhor é quem abençoa a vida em família, conforme se pode ver no Salmo 128. Então, esse projeto chamado família é um projeto sustentado por Deus. Podemos dizer ainda, na perspectiva bíblica, que a família deve ser um espaço de crescimento mútuo. É um espaço onde marido e mulher aprendem juntos a viver e têm a chance de amadurecer e crescer a cada dia. É um espaço em que os filhos são educados, são instruídos, são preparados para a vida. Por isso podemos então dizer, à luz da Bíblia, que a família deve ser um espaço de crescimento mútuo. Em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, Paulo escreve: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a família é um espaço em que se promove o crescimento mútuo. Podemos dizer ainda que, na perspectiva bíblica, a família deve ser um espaço de aconchego e segurança. É um espaço onde os membros da família se sentem amparados, se sentem protegidos, se sentem guardados. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 25 é um texto que fala sobre a relação de marido e mulher, e Paulo destaca nesse texto que
o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também, as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa relação de amor e submissão cria esse ambiente de aconchego, de harmonia e de segurança para a família. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós lemos: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tende consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nesse mesmo texto em que Pedro fala sobre a submissão que a mulher deve ao seu marido, ele também fala sobre o cuidado que o marido deve dispensar à sua esposa, compreendendo-a, cuidando dela, tratando-a com amor, respeito e afeto. Pelo fato de a família ser um lugar de dignidade, as pessoas se sentem acolhidas, se sentem respeitadas e amadas. No Salmo 127, versículos 3, 4 e 5, o salmista escreve: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos que são recebidos na família e que são ali bem tratados, são educados, são protegidos, são preparados para a vida, depois se tornam os protetores da família. É isso que o salmista está dizendo ao afirmar que feliz é o homem que enche deles, dos filhos, a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Porque a família cria esse ambiente de proteção e segurança. Finalmente, podemos dizer ainda que, na perspectiva bíblica, a família existe para promover a glória de Deus. Deus é glorificado na família. A família é um testemunho da graça de Deus e do seu amor. A família existe para a glória de Deus e ela deve espelhar a glória de Deus no mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, está escrito: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Nessa avaliação positiva que Deus fez das obras da criação, está incluída a família, como o ato último de Deus nas obras da criação. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ora, se a família é algo tão bom, certamente ela reflete a glória de Deus. E ela deve existir, deve viver para a glória de Deus. Então, em síntese, essa é a natureza e o propósito da família, conforme a perspectiva bíblica. Tendo considerado a família na perspectiva bíblica, focalizemos em segundo lugar ameaças contemporâneas à família. Nós iniciamos falando dos ataques que a família tem sofrido hoje. De fato, há inúmeras forças que conspiram contra a família para tentar
desestabilizá-la, para tentar enfraquecê-la, para tentar destruí-la. E nós podemos alistar aqui, ainda que resumidamente, alguns desses fatores que têm se lançado contra a família e que têm desafiado profundamente a família cristã a manter a sua firmeza e a sua fidelidade ao Senhor. A primeira questão é o conceito pós-moderno de desconstrução. Nós temos experimentado esse conceito e as suas consequências. É o conceito de desconstrução. Então há um esforço muito grande no sentido de desconstruir, de questionar todas as estruturas vigentes na sociedade. E é claro que essa contestação, esse processo de desconstrução, acaba afetando a família, porque a família está edificada sobre fundamentos muito sólidos. E hoje há essa luta pela remoção dos fundamentos. Então, esse processo de desconstrução tem levantado muitos questionamentos sobre a estrutura familiar. E, de certa forma, isso tem tentado minar as bases bíblicas da família. Uma outra questão é a escassez do diálogo dentro de casa. Nós vivemos uma era em que as pessoas têm muita dificuldade para conversar, para dialogar. Eu acho que agora, nesse período da quarentena, estamos tendo muito tempo para fazer isso, mas normalmente nós não temos muito tempo uns para os outros. E as tecnologias que hoje são colocadas à nossa disposição roubam muito do nosso tempo. E isso acaba reduzindo, o tempo de diálogo dentro de casa. Então, marido e mulher conversam um pouco, pais e filhos conversam um pouco. Isso é uma característica da nossa era, em que as pessoas estão tão absorvidas, por tantos atrativos e por tantas responsabilidades. As agendas andam sempre abarrotadas. Nós corremos contra o relógio e um dia passa tão depressa e nós dialogamos pouco dentro de casa. Então, a escassez do diálogo dentro de casa tem se constituído numa ameaça contemporânea à família. Uma outra questão que pode ser colocada também é a deformação dos princípios de autoridade e liberdade. Nós vivemos hoje uma crise de autoridade. Toda autoridade tem sido rebatida, tem sido contestada. As pessoas lutam pela liberdade, que é um valor precioso, mas muitos vão ao extremo, encontrando dificuldade para se submeter ao princípio da autoridade. Porque a liberdade é um bem precioso, mas ela precisa ser administrada com limites. Porque não se pode anular o princípio da autoridade. E a família tem sofrido muito com isso, porque a natureza da família inclui o princípio da autoridade. E se o princípio da autoridade passa a ser contestado, com certeza isso abala a família. Uma outra questão que pode também ser colocada aqui é o estímulo ao consumismo. Nós vivemos em um mundo que estimula cada vez mais o consumismo. E o consumismo tem sido um problema para a família.
porque essa ânsia consumista muitas vezes tem tirado a paz da família. O consumo é buscado visando a satisfação, mas muitas vezes ele traz efeitos colaterais por demais nocivos à família. Há famílias que hoje não têm paz, porque não conseguiram se controlar diante do apelo consumista. E o consumismo suga tudo que temos, tudo que nós ganhamos. Então, se não houver um controle, e se a família não conseguir resistir ao apelo consumista, ela enfrentará grandes dificuldades e poderá experimentar a ruína. O estímulo ao consumismo atenta contra a estabilidade da família. E há muitas famílias que têm sofrido hoje as terríveis consequências de terem se entregado sem limites ao consumismo. Uma outra questão que também tem enfraquecido a família é a mentalidade de que os fins justificam os meios. Hoje, muitas famílias estão criando muitas dificuldades, experimentando muitas dores, por entender que os fins justificam os meios. Nós vivemos uma crise ética, em que muitas coisas são admitidas, embora sejam contrárias aos preceitos do Senhor, embora sejam frontalmente condenadas na palavra de Deus. A sociedade hoje tende a viver desta forma, entendendo que os fins justificam os meios. Entretanto, a família cristã tem um padrão ético. A nossa ética está centrada na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. E nós não podemos achar que os fins justificam os meios. Mas muitas famílias estão vivendo dessa maneira. E por isso estão suprimindo valores preciosos que vão enfraquecendo-as, que vão levando-as à destruição. Uma outra questão que hoje tem perturbado muitas famílias é o problema das drogas. E quando eu falo drogas aqui, estou falando do álcool, do fumo e depois as outras drogas. Hoje, a juventude tem sido assediada. E, lamentavelmente, grande parcela dos jovens não tem conseguido resistir ao apelo das drogas, à sedução das drogas. E as famílias que têm lidado com isso sabem o quanto isso desestrutura a vida familiar. Então, as drogas são um problema sério que hoje tem ameaçado muitas famílias, tem ameaçado o futuro dos filhos, tem tirado a paz e a alegria de muitos pais. Há uma outra questão que também tem afetado frontalmente a família, que é a chamada nova moralidade. A nova moralidade tem lançado por terra padrões que eram preservados pela família, padrões inspirados na Escritura Sagrada, mas que hoje têm sido questionados. Num estilo de vida em que vale tudo, não há limites. E o argumento é que tudo o que é feito por amor não deve ser evitado.
É uma forma de amor que não conhece limites, que não respeita princípios. A nova moralidade tem desestabilizado a família e tem muitas vezes produzido choques entre os filhos e os seus pais, porque a cabeça deles é muito diferente e acham que tudo pode e que os desejos do coração têm de ser alimentados. Uma sociedade hedonista que valoriza um estilo de vida centrado na busca pelo prazer, as pessoas têm resistido aos princípios que regram a moral, os bons costumes, a ética, o próprio amor. Uma outra questão que também tem influenciado de maneira negativa a família são os meios de comunicação de massa. Porque os meios de comunicação ditam conceitos e comportamentos. E eles influenciam de forma muito intensa e muitas vezes fazem verdadeiros estragos na mente da juventude. E há então uma tensão muito grande entre os princípios que os pais desejam infundir na mente dos filhos e a influência que eles recebem do mundo via meios de comunicação que se valem de todas as estratégias, de todas as técnicas de persuasão para fazer a cabeça da nova geração. Uma outra questão que hoje também tem desafiado a família são os modelos fragmentados de família. Ou as famílias alternativas, os modelos alternativos de família, que confrontam o modelo bíblico tradicional de uma família formada por um homem e uma mulher e os seus filhos. Então hoje têm sido propostos e adotados novos modelos de família, contrários a esse modelo estabelecido na Escritura Sagrada. E essa fragmentação da família, sob os mais diferentes arranjos sociais, tem colocado em xeque a instituição familiar. Então, de maneira muito rápida e superficial, esses são alguns fatores que têm se constituído em ameaças contemporâneas à família. Colocada a perspectiva bíblica acerca da família e focalizadas as ameaças contemporâneas à família, consideremos em terceiro lugar esforços na busca de uma família vitoriosa e feliz. É especialmente isto que eu quero deixar com você nesta oportunidade, neste início do mês da família. Esforços na busca de uma família vitoriosa e feliz. O primeiro deles é a consciência da crise estabelecida na sociedade. Nós não podemos ignorar que os tempos são maus. A família está sob ataque. A família corre risco. Ela é ameaçada a todo instante. E nós não podemos ignorar isso. Não podemos continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Porque a família está na mira do inimigo, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Em Efésios capítulo 5, 15 a 17, Paulo escreve:
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta causa, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, os dias são maus. E nós precisamos ter consciência disso, para aprendermos a viver mais na dependência do Senhor, procurando conhecer a vontade do Senhor para nós e para os nossos filhos. Um segundo esforço é a consagração dos filhos a Deus. Os nossos filhos devem ser consagrados ao Senhor. Muitos pais já fizeram isso quando consagraram os seus filhos a Deus por meio do batismo na sua infância. Mas dia a dia, nós precisamos apresentar os nossos filhos a Deus, orando por eles, intercedendo, para que Deus os guarde, para que Deus cumpra neles os seus propósitos. Os filhos são herança do Senhor, e eles devem ser preparados para servir a Deus, para viver para a sua glória. O próprio menino Jesus foi apresentado pelos seus pais ao Senhor. Lucas 2, 22 e 23 relata: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, os nossos filhos devem ser consagrados ao Senhor. A negligência dos pais na responsabilidade de consagrar os seus filhos ao Senhor, de ir com eles à casa do Senhor, para eles desenvolverem a sua fé, pode trazer prejuízos irreparáveis à família. Portanto, os pais devem avaliar se estão cumprindo essa responsabilidade de consagrar os seus filhos a Deus. Um terceiro esforço na busca de uma família vitoriosa e feliz é o exercício da espiritualidade doméstica. As nossas casas precisam ser um ambiente onde o nome de Deus é amado, é honrado e compartilhado. As nossas casas precisam conservar uma atmosfera espiritual, como casas onde o Senhor reina. Os nossos filhos precisam aprender em casa a temer a Deus, a conhecer e a amar a sua palavra, a falar com Deus por meio da oração. Devem aprender a falar a verdade e rejeitar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é santo. Esse aprendizado precisa acontecer em casa. Em 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo escreve com respeito a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E quando Paulo fala isso, ele está falando de um aprendizado que foi oferecido a Timóteo, não por ele, o apóstolo, mas pela avó de Timóteo, Loide, e pela mãe de Timóteo, Eunice. Timóteo tinha uma grande base de fé, porque na sua casa a espiritualidade cristã era exercitada. Ele aprendeu desde cedo.
Então os nossos filhos precisam exercitar em casa a espiritualidade. Mas isso só será possível se nós fizermos isso juntamente com eles. Um quarto esforço para uma família vitoriosa e feliz é a valorização da experiência comunitária. Eu acabei de falar sobre a vivência da família em casa. Mas há uma outra dimensão, que é a experiência da família com a comunidade de fé, a igreja. A experiência comunitária não pode ser desprezada. Os pais precisam amar a igreja e precisam demonstrar isso para os filhos. Devem fazê-los ver a importância da igreja, o valor da igreja. E devem ir com eles à casa do Senhor para se encontrar com o povo de Deus e louvar a Deus e se alimentar da palavra e exercitar a comunhão fraternal. Lucas capítulo 2, 39 a 41 relata: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. José e Maria eram muito zelosos e valorizavam a experiência comunitária, pelo que cumpriam fielmente as exigências da religião, indo com o seu filho regularmente à casa do Senhor. Então os pais não podem privar os seus filhos desse privilégio. Não podem negligenciar essa responsabilidade. Se queremos famílias fortes, saudáveis e vitoriosas, famílias verdadeiramente cristãs, nós precisamos estar inseridos na comunidade de fé, frequentando assiduamente a igreja com os nossos filhos. Um quinto esforço para a existência de famílias vitoriosas e felizes é a intercessão pelos filhos. Ou a intercessão pelos pais, no caso de filhos que são da igreja e os pais não são. Nós precisamos interceder pelos membros da nossa família. Precisamos ter essa responsabilidade de orar sem cessar pelos membros da nossa família. Temos um precioso exemplo em Jó. A Bíblia diz que, decorrido o turno de dias dos banquetes dos filhos de Jó, chamava Jó a eles e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó cuidava dos seus filhos. Ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. E continuamente intercedia por eles. Nós não podemos deixar os nossos filhos por aí. Precisamos cobri-los de oração. Precisamos constantemente colocar as suas vidas diante do Senhor, para que os planos de Deus sejam percebidos por eles e se concretizem em suas vidas. Temos um projeto de oração muito bonito, que é o projeto Ana, coordenado pela SAF. Sempre às quartas-feiras nós temos o momento Ana na igreja, o momento em que os pais são chamados a orar pelos seus filhos. Mas, dia a dia, em casa, nas nossas orações particulares, nós devemos colocá-los diante do Senhor. A oração dos pais pelos filhos é algo que tem consequências e traz resultados. E evidentemente que a omissão
nessa responsabilidade também traz prejuízos. Há um sexto esforço que deve ser feito para a existência de famílias fortes, felizes e vitoriosas, que é a instrução bíblica continuada. Nós aprendemos a palavra de Deus a vida inteira. E a família deve ser um espaço de aprendizado da palavra de Deus. Os pais devem ensinar os seus filhos a lei do Senhor. Devemos buscar a cada dia nos aprofundarmos na palavra, lendo-a não apenas devocionalmente, mas estudando, buscando o aprofundamento nas doutrinas, na mensagem bíblica. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo escreve: Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais têm a responsabilidade de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E para que isso se confirme, eles precisam ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Não podemos prescindir disso, irmãos, sob pena de um enorme prejuízo para a família. Paulo escreve: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós desejamos filhos e filhas perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, nós precisamos ensinar a eles a palavra de Deus. Porque é somente o Evangelho que pode moldar o caráter da vida, da pessoa, a mente, o coração, para viver essa vida de perfeição, realizada pelo Espírito Santo na vida do indivíduo. Concluindo, o meu desejo é que a sua família possa se fortalecer, tomando consciência dos desafios que a cercam e que possa enfrentar esse tempo difícil, mas atravessando de maneira vitoriosa, experimentando assim a felicidade decorrente dessa vitória em Cristo. E eu termino com as palavras do salmista no Salmo 33, versículos 18 a 22. Dirigindo a você e a sua família essas palavras, desejando que elas se concretizem na experiência familiar de vocês. Diz assim o salmista: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Deus nos abençoe. Amém. Minha casa será uma casa de
a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Irmãos, eu quero fazer aqui uma comunicação sobre o mês da família 2020. Então, maio é o mês da família e este ano, infelizmente, nós não teremos condições de fazer aquelas programações dinâmicas, agradáveis, que geralmente marcam o mês da família, tanto na igreja quanto nas casas, né? Então, este ano não será possível, mas nós queremos criar algumas alternativas virtuais para a gente fazer da mesma maneira o mês da família 2020. Então, o que eu quero informar aqui, a primeira coisa que estará acontecendo é que nós vamos iniciar uma tarefa de oração pelas famílias. Então, a partir de hoje, né, você vai receber pelo nosso grupo de WhatsApp, né, e será publicado nos grupos de WhatsApp da sede das congregações, os nomes de algumas famílias da igreja para você orar. Então, a cada dia, nós vamos publicar um cartão com a listagem das famílias para você orar. Então, não pode deixar acumular, né? A cada dia, você recebeu ali o cartão, né, daquele dia, por exemplo, o cartão de hoje. Então você já vai conferir ali e vai separar um momento, né, aí na sua agenda para orar por aquelas famílias. E além de orar pelas famílias, nós estamos fazendo a sugestão, né, de depois você fazer um contato com aquela família, informando que você orou por ela, né, e dirigindo uma palavra de bênção àquela família. Talvez uma família, né, que você nunca conversou, nunca teve contato, então você terá a oportunidade. O ideal é que você pegue a listinha ali e faça contato com todas aquelas famílias, né? Contato rápido, apenas dizer, olha, cumprindo a tarefa aqui, eu tive o prazer de orar
por você e pela sua família. Eu queria deixar aqui uma palavra, né, de bênção da parte de Deus para vocês, né? E eu tenho certeza que esse contato vai fazer muito bem à família que receber, né? Então, fiquem atentos, né? A cada dia nós vamos postar nos grupos de WhatsApp cartão com a lista de famílias daquele dia. Então, por enquanto, é esse programa de oração e todas as famílias da igreja estão incluídas, né? Você vai ter a oportunidade de orar por todas elas, né? Desde que não deixe acumular, né? Mas cumpra isso todos os dias, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela existência da instituição familiar, essa instituição que foi idealizada pelo Senhor no céu e realizada aqui na terra desde o início da criação. Nós agradecemos porque a bênção do Senhor, que foi comunicada àquele primeiro casal lá no Éden, é uma bênção que se renova a cada dia sobre a vida dos casais, sobre a vida das famílias que temem ao Senhor e que buscam a Ti. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos abençoado, suprindo as nossas necessidades materiais, emocionais, físicas e, mais do que isso, o Senhor tem nos abençoado com a bênção especial da salvação em Cristo Jesus, pois, pela fé, nós o recebemos como Salvador e Senhor e sabemos que isso significa bênção para as nossas famílias. Nós agradecemos pelo que fizeste por nós em Cristo. Agradecemos pelo que o Senhor faz na vida das famílias, dia a dia. Por isso, nós colocamos agora diante do Senhor todas as famílias que estão sendo alcançadas por essa transmissão, para que a bênção do Senhor se renove de maneira intensa sobre elas. O Senhor conhece as lutas, as ameaças, as dores que têm sido experimentadas por cada uma delas. E é por isso que pedimos agora a visitação do Senhor a cada lar, segundo a necessidade de cada família. Porque o Senhor conhece as nossas lutas, os nossos anseios e os nossos temores. E o Senhor deseja nos abençoar. Queremos então nos apropriar das bênçãos que tens para nós. Aumenta a nossa fé, a nossa esperança, para que olhemos sempre para o Senhor e coloquemos as nossas famílias sempre perante o Senhor, porque sabemos que não vale a pena viver longe de Ti. Abençoa-nos neste tempo tão complicado que estamos atravessando, tão desafiador para as famílias, tão ameaçador. Dá-nos a Tua proteção, para que atravessemos ilesos, chegando ao final do nosso destino e vencendo por meio de Cristo Jesus. De maneira especial, colocamos agora diante do Senhor a vida daqueles membros da família que estão desgarrados, que não têm compartilhado com a família as experiências da fé cristã. Aqueles membros da família que não estão vinculados à igreja, mas que têm caminhado longe do Senhor. Nós clamamos agora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando a esses com o Teu Espírito, provocando no coração deles algo irresistível, para que eles se quebrantem, para que eles se rendam a Cristo, para que eles voltem para o seio da família, para que eles
se integrem à tua igreja. Abençoa todas as famílias que estão participando dessa programação online e permita que a nossa conexão com Cristo possa suprir a todas as nossas necessidades. Oramos confiados na graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos entes queridos, sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, hoje, até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, como